Bom, pessoal, eu me chamo Gislaine Rucci e hoje a gente vai falar sobre o surgimento da filosofia, certo? Como é que começou tudo isso, né? Pelo menos uma parte do nosso curso hoje a gente vai falar sobre isso. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre a filosofia para a gente começar a conversar. O nosso curso trata-se de filosofia para além da caverna, que eu e o professor José Maurício Espinosa montamos para vocês, certo? Então, o que a gente pretende com esse curso? Né? A gente quer que vocês comecem a se familiarizar com a filosofia, conhecendo parte, a origem, o sentido, algumas questões filosóficas. Então, a gente vai apresentar alguns filósofos, né? Que vai fazer parte desse nosso pensamento, né? Para partir de visões de mundo, alguns dilemas e diferentes formas do conhecimento vão fazer parte da nossa conversa. Então, como é que começou o surgimento, né, da filosofia? Partiu daqueles primeiros questionamentos, né, para entender a realidade, para questionar o mundo. Então, a filosofia ela trouxe isso para a gente. Havia uma necessidade de explicações, porque naquele momento os filósofos, os pré-socráticos, eles apresentavam algumas razões a partir dos mitos. Então, não tinha um embasamento, era insuficiente, né? Precisava uma busca para ter bases mais sólidas, um processo de racionalidade. Então, e a filosofia, o surgimento da filosofia, ela questiona uma atitude filosófica e não a partir dos mitos do ar, da terra, né? Alguns filósofos acreditavam muito nisso e as explicações míticas elas geravam mais dúvidas, porque afinal de contas quem estava certo? Né? Qual era o pensamento mais concreto? Então a filosofia ela começa a tomar base e ela precisava disso, né? E a partir disso, desse conhecimento, desse embasamento, que veio a ciência, a lógica, a razão, né? A partir das viagens, das culturas, dos locais, a parte política também precisava desse embasamento mais concreto, mais teórico, certo? E a vida começou a se organizar nas cidades, né, nas polis, então precisava disso, certo? Então esse nosso curso ele vai falar muito sobre isso. Então, para começar, eu preciso falar de Sócrates. Quem foi Sócrates, né? Sócrates ele não deixou nada escrito, ele viveu em 470 antes de Cristo e ele, apesar de não ter deixado nada escrito, ele deixou através dos seus discípulos. Então, todo conhecimento que a gente tem de Sócrates é a partir dos seus discípulos, principalmente Xenofante e Platão, tá? Então ele viveu em Atenas, né, no século V antes de Cristo. Então Sócrates era dotado de uma sabedoria, de um fascínio. Ele empolgava as pessoas, né? Quando ele começava a falar, ele falava em praça pública. Ele reunia pessoas, principalmente os jovens, paravam muito para ficavam horas conversando com ele. E como é que era o método dele? Era através da dialética, era perguntas e respostas. Então ele ia desmontando conceitos através disso, porque ele atraía as pessoas a partir desse método dialético que ele tinha de falar. Então, mas com isso também ele ele juntava, vamos dizer assim, inimigos, né? Porque ele desmontava conceitos e ele ia além daquilo que já estava pronto, ele ia desmontando através dos questionamentos, né? Então, por isso ele foi acusado por corromper a juventude. Ele não acreditava nos deuses, certo? Então ele foi condenado à morte. A história da condenação, a defesa e morte foi contada no belo diálogo de Platão, a Apologia de Sócrates.
Então, isso faz parte do nosso conteúdo, em algum momento, a gente vai trazer, né, os discursos de Sócrates para a gente começar a entender como é que era isso. Então, Sócrates, ele partia de uma atitude filosófica, certo? Se a gente fizer um paralelo entre Sócrates e a própria filosofia, chegaremos à conclusão de que o lugar da filosofia não é dentro de uma sala de aula, ela é realmente na rua, através das discussões, né? Então, principalmente neste momento, dá-se uma vocação para a política, certo? Entre os antigos gregos predominava inicialmente, como eu falei para vocês, essa consciência mítica, né? Vinha através dos mitos, então neste momento iniciou-se a nossa filosofia. Então, qual era a diferença, né? O mito, ele buscava explicações através de genealogias, né, de conceitos ali, de rivalidades, de alianças entre deuses e brigas e guerras entre deuses, né? Não havia nenhuma preocupação com as contradições, né? Porque se contradiziam muito, e aí como é que ficavam as pessoas que não acreditavam naquilo, certo? E existia uma grande presença de concepções cosmológicas, né, do tempo, do ar, do vento, né, em suas interpretações. Então, realmente não tinha nenhuma base, nenhum embasamento nisso. E a filosofia, as razões, né, a lógica nos cobrava e cobrava dos filósofos um conhecimento mais rígido, mais embasado, mais com conteúdo mais apropriado. Então exigia as explicações, vamos dizer, mais coerentes, né, principalmente a lógica e a racionalidade. Então, a filosofia ela vem explicar a produção natural das coisas através de observações dos elementos. Foram utilizados o céu, o ar, a água, o fogo, mas não com aquele intuito mitológico, né, de castigo, não, a gente começa a entrar na racionalidade, porque a filosofia ela não admite contradições, certo? Então, agora vamos passar um pouquinho para Platão. Quem foi Platão? A gente sabe que Platão foi discípulo de Sócrates, viveu 428 a 347 a.C., viveu em Atenas, ele fundou a escola denominada Academia, né? Ele ficou muito revoltado com a condenação de Sócrates, ele não entendia muito aquilo, ele não concordava, ele não aceitava, ele achava injusto a condenação de Sócrates, né? Então Platão ele não aceitava, né, a condenação do mestre dele. Na época o regime que era o político era a democracia, né? Então ele não acreditava muito na democracia, ele acreditava na sofocracia, onde eram os mais sábios que governavam, né? No momento de Platão se deu as classes, né, das pessoas através pelas condições econômicas, né? Existiam o bronze, a prata, o ouro. E como é que Platão chegava, falava as ideias? Ele utilizava o mundo sensível, o mundo das sombras, os sentidos que poderiam nos induzir, né? Uma indução. Existia a busca constante da doxa. O que é a doxa? Né? É o conhecimento de opinião. Aí ele já usava Heráclito, a aparência podia nos enganar. Então, Platão falava muito com alegorias, uma das mais importantes, a alegoria da caverna, que fala dos sentidos, né? Isso o professor José Maurício vai ter um capítulo ali, um módulo no nosso curso que vai falar bastante sobre alegoria, vai explicar para vocês como é que era, que as ideias partiam dali e vai fazer um paralelo com o mundo atual. E aí fala também do nosso curso, né? O título do nosso curso, Filosofia para Além da Caverna. Será que vivemos na caverna até os dias de hoje?
né? Será que as casas hoje em dia não são cavernas? O nosso quarto, o nosso celular, o conteúdo que nos chega, como é que chega o conhecimento para a gente? Mas isso é uma parte que o professor José Maurício vai explicar muito bem, esse desenvolver do nosso curso e principalmente fazer o pensamento de vocês, captar o pensamento de vocês, as ideias, né? Vocês vão fazer uma troca muito bem aí. Então, Platão era magnífico quando ele falava do mundo inteligente, o mundo inteligível. Ele falava da razão, da maneira de pensar, né, que poderíamos deduzir coisas, induzir coisas, receber coisas através do conhecimento, né? E o conhecimento, qual é o conhecimento verdadeiro, né? A essência das coisas, onde estão a essência, que a essência nos diz sobre isso, né? E montando ainda sobre a alegoria da caverna, vai falar sobre o mundo das sombras e a evolução do mundo das ideias. É ali que começou o pensamento, é ali que o conhecimento chega através da gente, certo? O conhecimento chega para a gente e o que a gente faz com ele, tá? Então, voltando um pouquinho, falando sobre essa transição, né, do mito para o modo racional. Os estudos acadêmicos convencionaram que o período pré-socrático foi o primeiro período da filosofia ocidental, com os primeiros filósofos e surgiram na Grécia. Claro que a gente sabe que existem muitas outras teorias, mas isso a gente não vai aprofundar no nosso curso. Muitos falam que ela surgiu na Grécia, outros já falam que ela é africana, mas isso é um módulo, vamos ter que montar outro curso para a gente discutir sobre isso, tá? Então eu vou partir deste princípio, que é a transição dos mitos para o modo racional, que foram os fatores que levaram os gregos a criarem um modo de pensar autônomo. Tá? Existiu uma necessidade, como eu falei, de contrapor as ideias dos mitos, principalmente acerca da origem do universo, né? De como começou, como é que surgiu tudo isso. Aí uns diziam que era o fogo, outros diziam que era o ar, que era a terra. Outros já achavam que eram dois elementos, certo? E as escolas também partiam desse princípio, certo? Então, a racionalidade e principalmente a pluralidade dos povos é que compunha a região da Grécia Antiga. Então, por isso que disseminou muito isso. Em uma determinada região acreditava isso, de uma determinada forma, e eu determinava outra, e essa consciência política que precisava racionalizar, certo? Através, como eu falei para vocês, o florescimento do comércio e da navegação, que essas informações elas começaram a se difundir. Por isso que precisava de uma originalidade e de um discernimento, né? uma coerência em relação a isso, né? E principalmente os povos egípcios e babilônios, onde começava a comercialização, que eram povos ricos, né, de comércio e troca de ouro, e em relação a isso, é que se tem muito material referente a isso. Então, o primeiro filósofo da filosofia grega, que eu falei para vocês que é o denominado como pré-socrático, os seus representantes fizeram uma filosofia diferente, que essa que foi feita por Sócrates, né? Quase 200 anos depois de Tales de Mileto, né? Que foi o período cosmológico. Pois eles fizeram um tipo de racionalidade, uma maneira de entender a origem do universo, que os gregos tinham uma oposição à visão dessa mitologia que Tales acreditava. Tá? Então, seguindo nessa linha de pensamento, como eu falei para vocês, as principais escolas da época, existiu a escola jônica, que é essa que foi fundada por Tales de Mileto, que afirmava que a água seria o princípio de tudo, né? E ela foi continuada por Anaximandro, que afirmava que a origem se dava através de elementos infinitos. Gostaria de falar para vocês que, terminando essa nossa aula, então, uma das nossas primeiras avaliações, a gente vai fazer uma pesquisa
certo? Na biblioteca da escola, sobre a origem dos pré-socráticos e conforme as linhas de pensamento desses filósofos. Porque se a gente vai falar sobre eles na aula, vai ficar muito pesado, né? Então a gente vai montar grupos e esses grupos vão fazer a pesquisa e depois vamos apresentar aqui em forma de seminário. Então essa vai ser a nossa avaliação, certo? Para que eu consiga entender como é que vocês estão reagindo, interagindo a partir do pensamento desses filósofos para a gente então avançar no nosso curso, tá? Então, essa escola jônica, né? Depois eu vou falar um pouquinho agora sobre a escola de Pitágoras, Pitágoras de Samos, que foi um grande matemático, né? Então, ele observou a presença das relações matemáticas. Então, vocês viram como os gregos eles foram importantes? Eles foram importantes no nosso comércio, a maneira como eram as viagens, as navegações. Agora ele já foi um grande matemático, né? Já trazendo Pitágoras de Samos para a gente. E ele fala muito, toda essa matemática, todo esse estudo foi observado através da natureza, dos movimentos, né, os movimentos das ondas do mar, a força, então tudo isso partiu dos gregos, né? E sabe que tem um estudo grande sobre pesos, proporções, distâncias, valores, tudo vinha da natureza. Hoje em dia nós temos computadores, calculadoras eletrônicas, né, que fazem todo esse trabalho. E naquela época não tinha. Eles tinham que ficar observando por horas, né, para se achar a distância, o vento, a onda, o mar. Vocês imaginam navegar num oceano onde se não conhecia a dimensão, né? Então era através do estudo matemático. Então, como eram inteligentes esses filósofos, certo? Que conseguiam fazer esses deslocamentos, tudo isso. Segundo na escola de Pitágoras, né, esse filósofo, a origem de tudo seria precisamente, então ele já estava pensando na lógica e o início de qualquer figura geométrica, o ponto e a ideia da unidade. Mas aí entrava a contradição, né? Na escola jônica já dizia que era tudo que a origem da natureza tinha um poder transformador, mas já não concordava com a escola de Pitágoras. Então, por isso que existiam as contradições. E como eles acreditavam nos mitos, nada podia existir essas contradições. E no mundo da racionalidade, daí já fica mais difícil, né? As perguntas vão ser muito maiores e as explicações, e aí não vão chegar a nenhum consenso. Por isso que foi importante essa transição, tá? Também falando que foi uma escola muito importante, que é a escola Eliata. As principais Eliatas são Parmênides e Zenão, que formularam um princípio não como base, mas um elemento preciso. Aí já começou a racionalidade, a racionalizar tudo isso, né? Que a evidência, eles queriam saber a essência de tudo. Para Parmênides não havia criação nem mudanças, mas uma essência eterna e imutação de tudo. Então ele acreditava que as coisas eram que as coisas iam, que existiam, que a base de um elemento preciso era imobilidade. As coisas eram assim porque eram assim. E as mudanças que a gente percebe no mundo seria somente o fruto do engano nosso, que as coisas não poderiam mudar, certo? Então, também existia a escola pluralista. Os principais pluralistas são Empotélios, Anaximora, Demócrito, Leucídio. Todos eles afirmavam não haver um único elemento causador de tudo, mas uma composição plural que originou o universo. Essa origem se dava como base nos 4 elementos da natureza. Esse já juntava tudo. Achava que era a terra, o fogo, a água e o ar.
Então existia um filósofo muito importante que era Anaxagoras. A origem estava no que ele chamou de semente, que seriam compostos e que se aglutinariam ou seriam separados por afinidade, certo? Mas eles foram muito importantes para a química, porque eles misturavam ali os elementos e faziam grandes transformações, né? E já se pensavam nos átomos também, que seriam eles a partir das pequenas partículas que se juntavam, eles eram os alquimistas da época, né? E a partir disto, eles formavam objetos para o mundo. Então, vocês conseguem imaginar eles formando ali, montando, fazendo essas alquimias, certo? Então, por isso que esse mundo, essas linhas de pensamento, em cada uma delas, elas foram importantes nestes momentos, certo? Porque conseguiam, são estudos que foram deixados de legados e não foram perdidos. A gente busca ainda nos filósofos pré-socráticos uma grande contribuição, né? E até além que a inteligência e os escritos deles até hoje são revelados, né? Partindo já do mundo das ideias de Platão, que veio o idealismo. Então, Platão, ele explicou o mundo das ideias através do mito da caverna contido em A República, certo? Existe o mundo sensível, que é aquele, é o mundo das ideias, é o real, o suprassensível, que contém as ideias, o verdadeiro ser das coisas, a ideia do bem, o lugar que isso, que a ideia verdadeira ocupa no mundo. E através do mundo sensível, daquele do imaginário, não se explica sobre ele mesmo. Ele seria uma cópia imperfeita do mundo das ideias que existe por participação. Basta eu imaginar e ele acredita, e ele se faz. Mas isso também vou deixar para o professor José Maurício fazer a explicação, tá? Ele vai falar tudo para vocês, ele vai falar das sombras, do mundo sensível, a ilusão, a crença, né? Isso no mundo sensível. E o mundo das ideias já partem os objetos matemáticos, aquilo que é concreto, que é real, como eu falei para vocês, as distâncias, o peso, a medida, os elementos, né? Existem, né? Não se podia contestar. A água era incontestável, o fogo, o ar era incontestável, né? Existia, mas quem dominava tudo isso, né? Então, por isso que foi necessário, realmente essa transição, ela foi bastante importante. E muito a gente busca também esse origem, esses conceitos desses filósofos antigos que tanto contribuíram principalmente para a linha do pensamento, o verdadeiro pensamento, esse conhecimento que nos chega, tá? Então, essa parte o professor José Maurício vai explicar com bastante propriedade e eu gostaria que vocês, então, aproveitando essa nossa aula, para que vocês consigam entender mais ou menos que partindo de Sócrates, de Platão, né, os filósofos antigos que tanto nos contribuem até os dias de hoje, esse legado inteiro que foi repassado para nós através né, Sócrates deixando por seu discípulo Platão, depois mais à frente a gente vai ver um pouquinho de Aristóteles também, o quanto é importante para a política, para o pensamento político, para os estudos, né, que ele deixou com essa fonte inigualável de conhecimento, certo? Gostaria de agradecer vocês. Alguma dúvida em relação a isso? Eu sei que a gente está falando sobre vários temas junto, mas é uma breve introdução de como foi naquele momento a filosofia, de como esse conhecimento chegava até nós. Também gostaria que vocês
Vou deixar alguma coisa para vocês sobre o dicionário. Vocês viram que hoje a gente viu alguns termos, né? Termos, a gente falou sobre doxa. Quero que vocês façam esse tipo de pesquisa, porque a filosofia ela traz isso, ela tem todo um vocabulário específico, né? E que é tão importante, que ele é bastante é usado, né, nos livros de filosofia, nessas escritas mais antigas, na República, na Apologia de Sócrates. Então, são termos que a gente tem que ir se familiarizando. A filosofia, ela traz isso, ela tem toda uma escrita própria. Quando vocês se depararem principalmente com a República, que são a dialética, perguntas e respostas, existem muitos termos ali. Isso é importante para o nosso conhecimento, é importante para a gente ter esse vasto conhecimento. Vai ler um texto filosófico, vai se deparar com esse vocabulário típico e próprio filosófico, né? O mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo sensível, mas afinal, o que é isso, né? Então, são termos filosóficos que vocês já têm que começar a ir se acostumando, principalmente quando vocês forem falar sobre no nosso seminário, vocês podem trazer. Cada filósofo vai ter uma particularidade ali, principalmente das escolas, né, nas linhas das escolas. O próprio Sócrates, né, que foi condenado, como é que foi a condenação dele? Eu quero que vocês então, eu vou deixar esse como a nossa avaliação, uma atividade avaliativa. Eu quero que vocês também vejam a morte de Sócrates, como é que se deu esse julgamento, como é que foi, se ele aceitou assim tranquilamente, como é que foi isso, né? Que eu posso dizer para vocês que ele poderia não ter sido morto, ele poderia não ter sido condenado à morte. Bastava ele admitir que existiam outros deuses. E Sócrates não aceitou isso. Isso ia contra o que ele pensava, contra os princípios dele, certo? Então, Sócrates, ele, neste momento, ele aceitou a condenação porque ele não ia admitir que existiam outros deuses. Então, isso foi tratado como uma conspiração, né? Para que as pessoas que estavam julgando ele simplesmente o condenaram a ingerir cicuta e ainda assim eu quero que vocês façam tem uma pesquisa, tem uma foto que é clássica, que ele está sendo condenado, ele está indo, ele vai receber o veneno e ainda ali ele discursava. Ainda ali ele ensinava através do pensamento dele. Ele ainda assim, ele argumentou que tudo bem, que ele ia ingerir cicuta porque ele não ia ir contra os princípios dele. Então, talvez seja isso que Platão ficou muito revoltado, né, pela passividade dele nesse momento. Mas aquilo era a crença, era aquilo que ele realmente acreditava. Se ele fosse simplesmente para não ser condenado, vocês imaginem, ele ia estar aceitando tudo aquilo e não era o que ele concordava, não era o que ele acreditava. Então ele foi muito convicto, ele foi muito verdadeiro, ele foi muito original, mesmo na hora da morte, em aceitando a sua condenação pacificamente e não deixando de ensinar, de passar o conhecimento nas coisas que ele acreditava. Então, o que torna ele ainda mais magnífico, mais o domínio que ele tinha e o conhecimento. E ele próprio não se achava tudo isso. Ele gostaria de ser contestado, mas por outras pessoas, mas que trouxesse, que acrescentasse coisas a ele. Então, talvez o fascínio da juventude, onde a curiosidade,
né? É um momento, a juventude é um momento de curiosidade, de se buscar novas coisas, novas experiências, por isso que ouviam tanto ele. Então eu deixo isso como reflexão, certo? Para a nossa aula de hoje, eu vou encerrando. Na próxima aula a gente vai então distribuir os grupos e montar as pesquisas para na terceira aula e a nossa avaliação a gente fazer o seminário e a gente poder entender ali o pensamento, passar o pensamento de vocês. Uma boa noite e até a próxima.